senhor Daniel Santos, que está chegando. Já convidei ele aqui para participar com a gente. Olha ele aí, ó. E aí, tudo bem? Tudo Bem-vindo! bem? Obrigado pelo convite. Obrigado você, obrigado por participar do Happy Hour com o Edu. A gente vai por 1 hora aqui bater um papo com o Dani, temos muitas conversas, um prazer ter você aqui mais uma vez. Vamos fazer um brinde aqui já. Esse é o Happy Hour com o Edu, né? Então tem um drink. Saúde, brinde, hein? Saúde. Cheers, como dizem aqui nas terras estrangeiras, né, Edu? Você tá em New Jersey, né? É isso, Dani? Eu tô em New Jersey, tô em New Jersey já há quase 4 anos, né? Uma hora e pouquinho de Nova York, 1 hora e pouquinho da Filadélfia, então que é bem legal, né? Você tem sempre essa possibilidade de estar visitando essas cidades maiores, mas aqui é mais countryside, como eles falam aqui, né? Mais interiorzão, Sim. né? Então tá cheio de fazenda aqui do lado e tudo mais. Total. Então, mais uma vez, Dani, bem-vindo. E aí a pergunta que já, inclusive, escreveram aqui, então respondendo. Quem é Daniel Santos? Conta pra gente. É uma pergunta tão simples e ao mesmo tempo tão profunda, né? Bom, a primeira coisa que eu costumo falar para as pessoas, porque eu comecei também uma carreira de coach, até por uma indicação sua, né? Então eu gosto às vezes de falar, pô, eu sou um coach, ou posso falar que eu sou um executivo, um pai, uma mãe, um irmão, né? Meus pais estão aí, devem estar assistindo também, um filho. Mas cara, eu sou uma pessoa, né? Eu sou uma pessoa como vocês, né? Quer dizer, eu acho que a nossa cultura, a cultura da sociedade atual tem essa cultura da celebridade, né? E criar essa ideia de, eu sou o bambambam, bam, bam, que fiz isso, fiz aquilo, fiz outro. Eu começo por aí, eu sou uma pessoa e, como eu costumo dizer, eu tô cheio de potencial de luz e tô cheio de sombras, tô cheio de falhas, tô cheio de coisas que eu quero trabalhar, né? Como vocês que estão nos assistindo aí, e como eu pude notar também, derrubando até meus preconceitos dos americanos, né? No final das contas, cara, quando você tira todas essas cascas, né? Do título, do cargo, do status que a pessoa tem, você olha e fala, legal, mas no final todo mundo é ser humano. Eu sempre conto essa história. Tinha o Oswaldo Oliveira, ele já faleceu, já um querido amigo, inspirador. Sempre perguntavam para ele, quem é você? Ah, eu sou um ser humano. Ah, e o que você faz? Ah, eu faço o que eu posso. Eu adorava essa resposta, entendeu? Ah, eu sou um ser humano e o que você faz? Eu faço o que eu posso. Então beleza, então tá tudo certo. Né? Então, só para quem não te conhece aqui, porque tem muitos seguidores aí que acabam não te conhecendo, então tecnicamente, por que raio você está nos Estados Unidos nesse momento? Você está há 4 anos aí, você já falou. Fala um pouquinho para a galera aí por que você foi parar aí, um pouco dessa história. Porque o tema de hoje, inclusive, é eu empreendendo nos Estados Unidos. Acho que tem muita gente aí com um sonho, né? Acho que todo mundo, de alguma maneira, já pensou aí em, putz, se eu largasse tudo e fosse para outro país, né? Exato. Então, assim, agora na apresentação mais tradicional mesmo, né? Eu fiz uma carreira em administração, né? Lá atrás na faculdade fiz administração, comecei uma carreira com meu pai, que sempre foi um cara super empreendedor no Brasil, e a gente sabe que não é fácil você ser um empreendedor no Brasil. Tive muito suporte da minha mãe também, da minha família nessa carreira, que foi realmente o meu início ali com 17, 18 anos, trabalhar já com ele, né? Passei alguns anos no Banco do Brasil, tive aquela coisa de passar em concurso público e tudo mais, trabalhei um pouquinho na Gradiente, a nossa querida Gradiente, agora já estou denunciando um pouco a minha idade, né? Porque a Gradiente já não existe mais há um bom tempo. E aí, quando eu estava até na faculdade, em 2002, terceiro ano da faculdade, entrei na Johnson Johnson, e até foi pela Johnson indiretamente depois de muitos anos que a gente se conheceu, né? Porque acabei conhecendo o teu trabalho e a gente fez um trabalho junto lá com a minha equipe e tudo mais. Mas a Johnson, como toda empresa grande, multinacional, oferece essas possibilidades de carreira internacional. Era um negócio que eu nem pensava lá na frente, né? E cada vez mais eu acredito nisso. Eu acredito que a gente planeja, mas a gente nunca sabe exatamente onde a vida vai levar a gente, né? Então, as pessoas às vezes perguntam, você planejou morar nos Estados Unidos? Tipo assim, há 10 anos atrás você pensava nisso? Ou quando você entrou na Johnson? Não, de jeito nenhum. Eu entrei lá para trabalhar com marketing,
farmacêutico e a minha ideia era ficar lá, né? Só que aí teve algumas etapas muito interessantes. Depois de alguns anos, já quase 9, 10 anos no Brasil, tive a chance de morar no Reino Unido, né? Então, trabalhei um ano no Reino Unido, até na época fui com a minha esposa e com o nosso cachorro, na época, a gente não tinha a Helena ainda, que é a nossa filha. Era um programa de um ano, né? Então, fiz esse programa, voltei para o Brasil, porque tinha realmente um compromisso até com a empresa de voltar para o Brasil. Então, eu fui num programa que a gente chama de expatriado, né? E que tem seus lados bons, tem seus lados não tão bons. E voltei para o Brasil e foi muito bacana. Passei 4 anos ali, 2012 a 2016 no Brasil, muito feliz na carreira, tive novos desafios de carreira. Foi nesse período que a gente se conheceu, né, Dani? Foi nessa época, porque aí eu comecei a liderar uma unidade de negócio, então tinha um time grande, um time de marketing, um time de vendas, e eu sempre me interessei muito pelo autoconhecimento, sempre me interessei muito por como ser uma pessoa melhor, né? E como ajudar as outras pessoas, né? Mas partindo dessa ideia, pô, se eu não trabalho algo em mim, como é que eu vou ajudar o outro, né? E aí o teu trabalho, o trabalho que você faz na rede Ubuntu, e agora estou feliz de ser parte da rede também, é muito legal, né? Bom, para resumir a história, depois de 4 anos no Brasil, a gente já estava sentindo que era hora de sair, né? E que a gente queria viver uma experiência diferente. Depois eu vou entrar um pouco no detalhe, porque tem sempre, quando as pessoas falam assim, o que é o importante quando você pensa em ir para fora, o que é mais crítico, é o custo de vida, ou é o dinheiro, ou é a carreira, tudo isso é importante, mas acho que o fator número 1, mais importante, é o seu alinhamento com o seu companheiro ou seu companheiro, né? No caso com a minha esposa, né? E para quem está casado aí, marido, esposa, enfim, vocês têm que estar na mesma página, né? E a gente teve muito conflito, eu com a minha esposa, no retorno para o Brasil, porque não era uma coisa que ela queria ter ficado no Reino Unido, e eu queria muito voltar para o Brasil, e chegou num ponto que também comecei a cansar e achei que estava na hora de ir para fora, então nós viemos para os Estados Unidos, porque é uma empresa americana, mas dessa vez a gente falou, vamos de um jeito diferente, de um jeito que nos permita explorar mais. Então, a gente veio como local, né? Que significa que eu pedi demissão da Johnson no Brasil e fui contratado pela Johnson aqui, né? Então, eu não tenho uma obrigação, um compromisso perante a companhia no Brasil de voltar. Então, tem seus prós e contras também, mas uma história mais resumida foi assim que eu cheguei. Estamos aí há quase 4 anos em New Jersey, que é um estado muito legal, é um estado meio caipira, assim, né? Se a gente for olhar aí um pouco para o jeito que a gente fala no Brasil, seria o equivalente, por exemplo, ao interior de São Paulo, onde você está perto de grandes cidades, mas você tem uma energia diferente, você tem muitas áreas verdes, você tem muitos parques, né? New Jersey é chamado aqui o Garden State, né? Que é um estado jardim, é um estado parque, porque tem muita área verde, né? Então é diferente também daquela pegada de Nova York, que é aquela pauleira e tal. Então é um pouco por aí, como é que eu cheguei aqui, né? E aí você está há 4 anos aí, e aí eu queria que você compartilhasse, então, assim, os amores e as dores, dado que tem algumas pessoas que ainda têm esse sonho, e, né, o que você tem sentido que é um tesão, e que, nossa, que incrível, e o que é difícil, né, não é tão legal assim. E é um tema que eu sou muito apaixonado, porque depois que eu vim para cá, e como eu continuo na mesma empresa e tal, muita gente me procura da própria empresa para falar, pô, e aí? Tô pensando em ir, como é que é, né? Gente, o que eu vou compartilhar é a minha opinião, é a minha experiência, tá? Se você tá pensando em morar fora, não assiste esse vídeo e fala, uhul, vambora, vamos fazer as malas, né? Eu recomendo que você fale com muitas pessoas, né? Muitas pessoas, pessoas que tiveram experiências boas, ruins, experiências mais ou menos, né? Pessoas de diferentes idades, pessoas que vieram de lugares diferentes, pessoas que tinham outros propósitos, porque morar fora não é para todo mundo, né? Não é fórmula mágica, não é conto de fadas, né? Não é vir para Disney, né? Tem muito brasileiro que pensa, uhul, cara, eu fui para Disney, fiquei 2 semanas, amei, aquele ali é o paraíso, é a terra da perfeição, tá todo mundo sorrindo o tempo todo e os Estados Unidos é assim. Não, não é. Os Estados Unidos não é a Disney. Mas assim, tirando o lado de conto de fadas que não existe mesmo, eu acho que você tem que ter uma amarração muito grande com o teu companheiro, com a tua companheira, né? Então você precisa ter uma vontade que vem dos dois. Eu tive essa situação, eu sofri com isso, coisa que eu fui descobrir depois, quando eu fui fazer meu trabalho de coaching,
na Newfield de autoconhecimento, eu descobri que eu estava vivendo uma crise pessoal muito grande aqui, nos primeiros 6 meses, principalmente, porque eu tinha vindo para cá muito mais para respeitar e atender o amor pela minha esposa, pela Lídia, do que por uma vontade minha. E isso é uma coisa muito profunda e muitas vezes difícil de sacar, porque quando você está junto com uma pessoa que você ama muito, é muito fácil confundir a vontade daquela pessoa com a sua vontade. Se você perguntasse para mim antes de vir para cá, quando eu estava fazendo as malas, Daniel, não, você está indo aí para o que você Ah, quer tomou atender. afim. Você fala, não, estou mó afim, sou eu que quero, né? Mas tive uma crise até do ponto de vista de olhar nos primeiros meses e falar, meu, o que eu estou fazendo aqui? É um trabalho muito diferente, a cultura é muito diferente. No Brasil, né, eu já tinha construído uma história na empresa, as pessoas me conheciam, eu tinha sponsors na companhia, eu era um cara que as pessoas olhavam e falavam, pô, uau, conheço esse cara e tal. Você chega aqui, ninguém te conhece. Como que é ter que reconstruir tudo isso quando você já está com seus 36, 37 anos? Você não está começando sua carreira, né? E aí me levou ao processo de autoconhecimento, ao processo da Newfield, que a gente pode falar um pouco mais aí ao longo da conversa, mas cheguei à conclusão que, assim, ok, vim aqui atender uma necessidade mais dela, mas como eu me permito viver essa experiência profundamente, mergulhar, né, antes de tomar qualquer decisão precipitada do tipo assim, vamos voltar. Então foi esse compromisso interno que eu fiz comigo, eu fiz com ela, eu falei, beleza, eu vou mergulhar aqui. E o que é esse mergulhar? Desconectar do Brasil um pouco, né? Desconectar das notícias do Brasil, começar a assistir notícia daqui, realmente focar no inglês, porque você pode falar assim, eu tenho inglês bom, então eu posso ir? Pode, mas tem vários níveis de inglês bom, né? Você tem o bom, você tem o muito bom, você tem o AAA, né? E você tem o fluente, né? Fluente, é isso aí. Então, foi tudo isso um processo que levou 6 meses, um ano. No segundo ano eu senti uma virada, então a virada mesmo foi no segundo ano de falar, uau, agora eu estou começando a curtir o que é a vida aqui e estou começando a ver o lado bom, que são coisas que, puta, não tem preço. Por exemplo, desfazendo o conto de fadas. Parte do conto de fadas, além da história de que é Disney, tudo é feliz, todo mundo é legal e tal, outra parte do conto de fadas que a galera acha, ainda mais agora que o dólar aí tá 6 para 1, o pessoal olha e fala, meu, Tá mora nos Estados baratinho. Unidos, o cara é milionário. Uhul, foi morar nos Estados Unidos e virou milionário, né? Tem uma puta casa, tem um carrão, ganha em dólar. Uhul. Gente, você vai ganhar em dólar, só que você vai gastar em dólar. Você vai para a Europa, você vai ganhar em euro, só que você vai gastar em euro. Quer dizer, essa conta continua muito parecida, né? Então, isso é outra parte do conto de fadas, né? Agora, os benefícios hoje eu noto são benefícios muito legais e que talvez agora, depois de 4 anos, a gente já nem nota tanto o benefício, porque virou uma coisa natural. Então, por exemplo, você sai aqui num parque, agora a gente está na quarentena, mas tem parques para ir, os parques estão abertos, você consegue manter uma distância social. Se você quiser ir num parque e deixar o carro aberto, né? Já aconteceu da gente deixar o carro aberto, já aconteceu da gente esquecer a chave no contato do carro. Cara, você está tranquilo, você está tranquilo, né? Se você tem uma criança de 6 anos, vai correr, eu fico olhando ali de longe, mas assim, não tem aquela coisa, nossa, segurança, A né? neura, né? A É. neuro, é muito Ou o legal. estado de alerta, né, constante, né, de, puta, pode acontecer alguma coisa, né? Esse Uhum. estado de alerta diminui, né, ao longo do... Farol, né? Eu tava É, neurótico em São Paulo, porque eu sou de São sim. Paulo, nasci em São Paulo, adoro São Paulo, mas assim, há anos em que eu estacionava, parava no farol, sempre na faixa do meio, eu nunca ia para as faixas da lateral, né? Porque tem estatística que mostra que é muito mais assalto na lateral. Era a faixa do meio e era vidro fechado. Bom, tem aquela famosa, né, aquela famosa piada, né, do morar nos Estados Unidos é bom, mas é uma merda, né? Já ouviu essa, não? Aí, morar no Brasil é Sim. uma merda, mas é bom, É, né? é. Então, é isso, né? E, Tem luz e sombra em qualquer lugar, né? Mas é uma puta experiência, né? Sem dúvida nenhuma. Eu acho que a gente podia caminhar já para, porque você tem mencionado Newfield e você tem mencionado coaching, porque eu acho que tem uma outra coisa também
que eu venho trabalhando, você sabe disso, há mais de 10 anos com o tema empreendedorismo. E o empreendedorismo, essencialmente, é a tua conexão com o teu propósito, com aquilo que te importa, com aquilo que te mobiliza e como colocar isso em prática. Eu escuto, por exemplo, a tua história, Dani, e acho que, por exemplo, teu movimento de ir para os Estados Unidos é eu empreendendo nos Estados Unidos mesmo, né? Isso quer dizer, é uma coisa que fazia sentido para você, fazia sentido para tua parceira e para tua família, e vocês foram, então não tô vivendo essa experiência. Tem uma outra coisa também, que é o famoso sonho de o plano B, né? Ou uma carreira, putz, eu vou largar isso para ter aquilo, né? E eu cada vez mais acredito em a gente fazer múltiplas coisas, né? A gente ter diferentes atividades. E eu acho que você é um excelente exemplo disso. Então, você é diretor de marketing da Janssen farmacêutica nos Estados Unidos, local, o que particularmente eu vivi muito em multinacional, isso tá muito legal, porque é raro não ser americano dentro dos Estados Unidos, né, operando, se bem que hoje em dia eu acho que é muito mais comum, mas na minha época, pelo menos, isso era super raro. Agora, e também você tem todo um trabalho de coach, né? Você é coach formado por Newfield Network aí nos Estados Unidos. Então, eu queria que você explorasse um pouquinho, número um, como é que veio esse desejo de ter uma outra atividade. Você já falou que você é apaixonado por autoconhecimento já faz tempo. Você, inclusive, chamou a Rede Ubuntu lá atrás e gratidão de novo por esse voto de confiança naquela época. Mas você é apaixonado por autoconhecimento e aí resolveu partir para uma outra carreira, agora não largando a carreira atual, né? E tocando em paralelo. Então, número um, me fala um pouquinho desse desejo, como é que você chegou em coaching, e depois a gente vai explorar um pouquinho como é que é essa história de tocar as coisas em paralelo. Não, isso é muito legal e hoje também, de novo, né, gente? Eu fiz muito isso no passado e eu tento recomendar que as pessoas não façam, que é assim, eu, eu sempre tive essa ideia de ser coach, de ser facilitador, de ajudar as pessoas de um jeito também super direto, porque adoro trabalhar numa grande empresa, mas a grande empresa é isso, é uma empresa de 130 mil funcionários, então você faz algo muito bacana, mas é uma peça de né, uma engrenagem gigante. Só que eu idealizei muito ao longo dos anos. Eu tinha uma idealização animal também de olhar e falar, nossa, tá vendo aquele cara era do mundo corporativo, saiu. Eu até olhei para você em alguns momentos em relação a isso também, né? E agora tá aí bombando e tal. E aí quando você conversa mais com as pessoas, você vê que não é bem assim, né? Nem tudo é fácil, nem tudo são flores, né? Eu acho que a grande sacada, assim, a grande mudança veio na crise da minha vinda para cá. Porque, na verdade, eu sempre gostei de coaching, sempre gostei de autoconhecimento, jornada do herói, psicologia positiva. Quando eu estive no Reino Unido, em 2011, eu tomei um tempinho para fazer, junto com a minha esposa, um curso sobre psicologia positiva, em Oxford, na época. Um curso curto, né, que era de 3 meses. Naquela época não era uma coisa que muita gente conhecia, né? Mas até eu vir para cá, eu fui muito tímido, eu diria, eu tinha muito medo de abrir esse outro Daniel, essa outra carreira para o pessoal da minha empresa. Então eu fazia coisas até meio, hoje eu acho coisas assim meio neuróticas, do tipo, por exemplo, no Facebook, eu criava listas, né, para separar o pessoal que trabalhava comigo da lista, para que eles não recebessem o meu post sobre o meu trabalho de coach ou de facilitador, né? É engraçado a gente olha isso hoje e eu dizendo isso, parece até que eu estou falando de outra pessoa, que eu já me sinto uma pessoa tão diferente do que eu era, né? Então, quando eu vim para cá, tive essa crise, tive esse momento de olhar e falar, meu Deus do céu, o que eu vou fazer? Agora é começar do zero? Será que agora é a hora mesmo de largar o mundo corporativo e de partir para uma outra coisa e tal? Só que aí tinham várias questões práticas. Tinha uma questão financeira, porque eu estava num país novo e aonde, sim, se você trabalha e você tem uma renda fixa em dólar, você vive bem. Se você não tem uma renda fixa, tendo os seus ativos em real, né, a gente ia ter uma situação muito difícil de continuar aqui. Sim. Então, até por uma questão financeira, no início, eu falei, não, tem que continuar. Agora, como eu faço com que a minha vida numa grande empresa multinacional seja mais leve, né? Eu tenha mais realização lá. Então, como é que eu uso meu tempo fora para, né, para criar outras portas, né? E aí surgiu até com uma conversa com você, né? Acho que você lembra, né, ter sido lá início de 2017, alguma coisa assim.
E a gente bateu um papo e falei, ó, tô procurando outros caminhos, quero voltar pro coaching, porque eu tinha feito um curso de coaching lá atrás. Mas em 2017, 2018, coaching tinha virado o que virou, né? Essa carne de vaca aí, que eu não gosto e não concordo, assim, não sigo essa linha de que coaching é a fórmula mágica, coaching é eu sou o bonzão aqui, estou aqui para te ensinar. A nossa abordagem é totalmente diferente. E aí eu procurei você, porque eu sabia que você era um cara diferente, falei, vamos lá. Aí surgiu a Newfield. A Newfield trabalha nessa linha da ontologia, né, do coaching ontológico, que é o estudo de como a gente aparece, né, afinal de contas, por que que eu vejo minha vida, meu mundo do jeito que eu vejo e como expandir essa visão. É um processo de um ano, os primeiros 6 meses totalmente focado no indivíduo, na gente, em mim, autoconhecimento total. Se eu não quisesse ser coach, eu podia terminar nos primeiros 6 meses e beleza, já estava feito, né? Eu queria ser coach, então eu continuei os últimos 6 meses. Mas nos primeiros 6 meses já foi fundamental, porque já meio que resolveu, me ajudou a resolver a minha questão com os Estados Unidos, porque eu saquei o seguinte, que você pode ir para qualquer país do mundo, né? Eu posso vir para os Estados Unidos, eu posso de novo para a Inglaterra, eu posso morar numa caverna lá no Tibete, né? Mas assim, se eu não mudar o meu jeito de enxergar, as limitações, as dores vão continuar. E isso é uma coisa que muita gente não saca. Fala, eu quero mudar sair do Brasil porque estou muito estressado, eu não aguento mais. Ok, mas se você não investigar por que você continua carregando você, né? Você carrega você. Né? Você carrega você até para outro lugar, né? Se você não mudar o teu jeito, o teu observador, né? Não vai rolar. E aí, o quanto a gente vê de gente que vai para fora e fala, puta, não era isso, então talvez agora seja melhor voltar para o Brasil, né? Ou até mesmo voltando no tópico anterior, quanto de gente que vai e se separa, né? E tem estudos sobre isso, tem publicações sobre isso. A taxa de separação é enorme, é 20 a 30%, né? De casamentos que se desfazem por causa disso, porque um quer, o outro não quer. Então, existe um pedido que não é bem um pedido, é meio como uma imposição, é meio que uma exigência, né? Então, foi isso. E aí eu comecei esse trabalho depois eu me formei como coaching. Agora, no começo desse ano, terminei a minha certificação pela International Coaching Federation, né? E desde o início, eu tinha esse pensamento de falar, ok, acho que agora está na hora de abraçar isso para me realizar, para me permitir. Mas eu gosto da empresa, eu gosto da Johnson. Eu tenho um amor, uma paixão, uma gratidão por isso. Estou 17 anos lá, né? Então eu quero casar as duas coisas. Então, o meu primeiro passo foi abrir o jogo para todo mundo na Johnson. Todo mundo. O meu chefe, o meu vice-presidente, o meu presidente, todo mundo sabe que eu trabalho como coach. E a partir daí eu vou passar para você, porque talvez você queira esclarecer ou trazer outras perspectivas também. Tem uma coisa importante que é como é que se concilia, né, isso, né? Porque é isso que é o meu ponto, né? Assim, acho que muita gente idealiza transição de carreira como eu tenho que largar A para ter B. E eu acredito muito, e eu acho que a pandemia só vem e esse breakdown, né? Esse quebre, essa história toda da economia, que a gente está tendo um impacto gigante, acho que vai exigir cada vez mais a gente ter diferentes fontes de renda e diferentes trabalhos, etc. Né? Você respondeu, tua paixão pelo autoconhecimento, Newfield Network, quem não conhece, recomendo. Eles têm escola no Chile, na Colômbia, nos Estados Unidos. É uma escola excelente de coaching ontológico. Eu fiz, o Dani também fez, ele fez nos Estados Unidos, né? Eu fiz no Chile. É isso que você falou, né? Assim, a profissão de coaching é uma profissão muito recente e que de alguma maneira foi banalizada. Honestamente, eu acho que não é um privilégio só do coaching. Acho que todas as profissões passaram por isso. Como o coaching é uma profissão muito recente, ainda está num processo de maturação. Acho que cada vez mais, e eu já estou sentindo isso de verdade, pelo menos na relação que eu tenho com os meus clientes, o quanto as pessoas já estão começando a aprender a separar A de B, quer dizer, o que é efetivamente um coach formado por escola, com não sei quantas horas de formação, com um trabalho de conhecimento, ao invés de um módulo de final de semana e dizer que aquilo é um coach formado, né? As pessoas estão conseguindo separar já, mas é um processo, né? Tá chegando. Agora, eu queria que você explorasse um pouquinho como é que é essa dinâmica de você ser um executivo de uma multinacional, super multinacional, também fui Johnson & Johnson, tenho uma admiração enorme para essa companhia,
tem um credo. O credo, para mim, é uma das coisas mais belas organizacionais que eu já vi em toda a minha carreira executiva, que é o set de crenças, né, da Johnson Johnson. Mas eu queria que você falasse um pouquinho, explorasse um pouquinho como é que é essa história de como é que você lida com isso. Pô, eu sou executivo e coach. Primeiro surge uma primeira coisa de assim, meu, é demais, como é que você consegue fazer tudo isso, né? Eu queria até começar com essa ideia de que, assim, é transparência, você tem que ter transparência com os teus gestores na tua empresa e trazer eles para perto. E o jeito que eu coloquei logo do início, quando fui fazer o curso ainda no Colorado, isso há 2 anos e pouco atrás, e eu falei, olha, eu preciso tirar uma semana, que eu vou ficar lá no Colorado fazendo, não precisa pagar, eu mesmo vou pagar, mas já quero até te dizer sobre o que é o curso, porque eu acho que esse tipo de aprendizado que eu vou viver vai me ajudar a ser uma pessoa melhor dentro da empresa também. E assim, e a começar a aplicar essas coisas dentro da empresa também. Então não era uma coisa assim, ó, eu estou fazendo um negócio porque eu estou tirando o pé aqui e daqui a pouco eu vou cair fora. Então teve essa conversa desde o início, tanto para pessoas que são meus gestores, como pessoas da minha equipe também, até para eles entenderem, ó, vou ficar uma semana fora e tal, o que vai acontecer. Então teve, primeiro, transparência, conversa da transparência. Segundo, que acho que foi um aprendizado legal aqui com a cultura americana, né, para o bem ou para o mal, porque também tem um lado que eu não gosto tanto, mas eles são muito produtivos, né, no dia a dia. A produtividade aqui é muito alta. E a flexibilidade, eu acho que o Brasil está melhorando nesse ponto também, mas a flexibilidade de, assim, trabalhar de casa, horários flexíveis. Eu tento evitar, mas se eu tenho uma conversa, uma sessão de coaching com algum cliente, né, eu tento sempre jogar para depois das 5 da tarde e antes das 9 da manhã. Aí você já alguém deve estar assistindo aqui falando, pô, depois de 5 da tarde, você está louco? Você para de trabalhar às 5 da tarde, né? Eu paro de trabalhar às 5 da tarde. Não sou só eu, não. Todo mundo para de trabalhar às 5 da tarde. Porque a cabeça do americano é diferente. É uma cabeça, até por uma questão de país, você tem que chegar em casa, cozinhar, você não tem empregada doméstica, você tem que dar uma arrumada na casa, você tem que limpar a casa. Você não, limpar a casa, você não tem babá. Então todo mundo para de trabalhar às 5 da tarde. Agora, se aquele dia a gente está com uma demanda muito grande, tudo bem, de noite eu trabalho mais um pouco. Quando você se abre para a transparência e você faz um contrato, que é um pouco que eu fiz com eles, ninguém vai me questionar e falar, pô, tá vendo, o cara tá fazendo um negócio aí escondido. Não vai ter isso. E segundo abraçar a ideia da produtividade, né? E poder falar, não, eu não estou deixando nenhuma peteca cair do lado da empresa também. Os projetos estão todos aí, estão sendo feitos e tal, né? Me ajudou muito também a Newfield e essa experiência de autoconhecimento para desconstruir algumas crenças limitantes que eu tinha, que era assim, não dá para conciliar, tarará. E essa crença, ela foi ficando mais forte ao longo dos anos no Brasil, porque quanto mais eu fui crescendo na companhia, né? Porque eu comecei como estagiário, então virei gerente sênior, tarará, eu falei, nossa, agora complicou, né? Porque se eu virar diretor, aí que não vai dar para fazer mesmo. Pelo contrário, dá para fazer, só que você tem que se abrir e se expor. E tem sido uma coisa maravilhosa. Eu fiz um workshop de ontologia para os americanos, com 25 pessoas, agora no final do ano passado, antes da quarentena, né? Eles adoraram, eles me perguntam, pô, você pode ser meu coach e tal. Até faço às vezes, contanto que sejam pessoas que eu não tenho conflito de interesse, não vou fazer com ninguém no meu time, mas faço de graça, lógico, para Johnson, funcionários da Johnson não vou cobrar. E se não, eu encaminho para outras pessoas, né? Mas é possível, gente. Eu acho que a gente está vivendo um paradigma, igual você falou, né, Edu, de mudar. A gente veio de uma geração anterior à nossa em que era vou entrar numa empresa e vou ficar 30 anos na mesma empresa, que acho que é uma coisa que tem que ser respeitada, porque pensa na geração que veio antes desse pessoal, os nossos avós foram uma geração de guerra mundial, então tudo que meus pais queriam era estabilidade. Depois eu acho que veio uma outra geração intermediária aí do outro extremo, né, que é assim, larga tudo, vai ser nômade digital, pega um MacBook, vai trabalhar lá em frente à praia, que acho que para mim, pelo menos, não encaixava, né? E eu tenho visto agora essa tendência de 2 ou 3 carreiras, né? Acho que é um caminho. Acho que é inevitável a gente falar um pouquinho sobre o que a gente está vivendo no mundo, né? Eu queria um pouco a tua perspectiva, ter um observador como executivo de uma multinacional e também como coach.
Como é que você está enxergando tudo isso que a gente está vivendo? Pandemia, lockdown em alguns lugares, quarentena, isolamento social. Queria ouvir um pouquinho de você. Conta aí como é que você está enxergando tudo isso, o que você está sentindo. E é muito interessante, porque no meu trabalho, isso eu estou sentindo com perspectivas muito parecidas, independente se é o meu trabalho na empresa, né, na grande empresa, ou o meu trabalho como coach. O que está vindo é muito parecido das pessoas, em termos de medo, em termos de insegurança. Eu acho que, assim, primeiro eu tento pensar o seguinte, né? O que esse negócio está querendo ensinar para a gente, né? Isso aconteceu, nós não temos como pegar uma máquina do tempo e voltar no passado. Agora, o que a gente pode aprender desse negócio, né? E uma coisa que vem muito forte para mim é, cara, pelo amor de Deus, todo mundo aí vai ter que parar, diminui a velocidade. Porque a gente está viciado em fazer, a gente está viciado em comprar, a gente está viciado em correr. Um dos exercícios que eu tenho feito mais com o pessoal que me procura, que vem desse sofrimento, eu tenho que fazer, e tudo também tem que ser perfeito, tem muito perfeccionismo, senta uma vez por dia, desliga tudo, o celular, desliga tudo, você vai sentar numa cadeira e você vai ficar 5 minutos sem fazer nada. Mas sem fazer nada é o seguinte, é sem fazer meditação, inclusive. Você não vai meditar, você não vai prestar atenção na sua respiração, você vai ficar 5 minutos sem fazer nada, né? Por quê? Porque também é muito interessante, a gente cria essa lógica do fazer e das tarefas atrelada até às coisas espirituais. Ah, não, agora eu sentei aqui porque agora eu tenho que meditar. E eu tenho que meditar de um jeito perfeito. Porque se começar a vir pensamento na minha cabeça, eu não sei meditar. Meu Deus, que absurdo, eu sou horrível. Faz 10 anos que eu estou meditando e eu não sei meditar. Então, acho que o Covid, o Corona, está trazendo isso assim, gente, desacelera. Acho que tem uma outra perspectiva que a gente vê muito aqui, ligada a como é a vida dos Estados Unidos, sem ser conto de fada, tem muita pobreza aqui. Tem muita desigualdade social. A gente já está vendo muita gente perdendo emprego, perdendo seguro-saúde e tendo que ir para os programas do governo, que é o Medicare e o Medicaid, né? Que são programas privados, mas eles são financiados com com dinheiro público. Então, acho que no Brasil também, com certeza. Então, vai ter que ter uma nova visão de Estado. As projeções de desemprego aqui, elas pularam de 4% antes do Covid para 25%. Então, você vai ter que ter uma outra visão, né? Você vai ter que criar ações totalmente diferentes. Acho que tem um lado muito legal do meio ambiente que a gente está vendo, a gente estava falando disso outro dia, né? O quanto que o meio ambiente está se reconstruindo A natureza tá batendo palma, né? Falando, finalmente os caras pararam, pelo amor de Deus. Né? Isso é muito legal, né? E eu tenho visto também muito coisas que eu acho que vão ser muito legais, que talvez a gente só vai bater o olho e falar, uau, que coisa fantástica, mudou mesmo daqui a uns 5 anos, né? Porque eu não acho que, tipo assim, vai passar o corona e todo mundo vai mudar. Vai ser uma vida totalmente diferente. Não acho. Também não acho que todo mundo vai voltar exatamente a fazer o que vão fazia ficar igual, antes. né? Acho que tem um meio termo aí, mas tem tendências que vão ficar. Eu tenho visto 2 coisas principais que eu estou achando muito interessante, que até que ponto nós vamos precisar ficar dirigindo 2, 3, 4 horas por dia para chegar num escritório? Não precisa, porque eu estou trabalhando de casa há 3 meses e está tudo sendo feito. Eu estou ganhando 2 horas por dia, além de não poluir o meio ambiente. E outra coisa que eu tenho visto aqui, muito nos Estados Unidos, com amigos que me moram na Filadélfia, em Nova York, tenho visto com amigos e familiares aí no Brasil, do Rio, de São Paulo, gente vendendo casa, gente alugando casa e indo morar no interior. Então, assim, por que você precisa morar num apartamento pequenininho, numa grande cidade, onde você não consegue manter distância social? Eu estou super nessa reflexão também. E acho que você traz uma coisa que é muito legal também. Toda transformação, toda mudança é um processo. Ela não é uma coisa da noite para o dia, né? Então, a pandemia, sem dúvida nenhuma, é uma coisa que é impactante. Agora, a gente teve outros eventos no planeta impactantes. E nem por isso tudo mudou depois daquilo impactante. Por exemplo, vamos pegar, você está aí no coração, bem perto de Nova York, né? 11 de setembro. 11 de setembro foi um super impacto. Todo mundo lembra desse episódio. Tudo mudou depois do 11 de setembro? Não.
Algumas coisas mudaram. Agora, é o 11 de setembro, mais não sei o quê, mais não sei o quê, mais não sei o quê, e a gente vai com uma humanidade se transformando, né? Então, eu acredito muito que a pandemia é mais um item. Óbvio que é um item impactante, porque eu acho que a gente nunca viveu isso, mas é mais um item de outros inúmeros itens que a gente está vivendo, né? De quebres, de breakdowns, de como é que você quiser chamar, de um processo de transformação que a gente precisa passar. A gente tem indicadores, né? Resultados como sociedade, como planeta, que a gente precisa questionar. As formas de governo que a gente ainda tem em diferentes partes do mundo, não é só Brasil, né? Você vê aí, você está aí nos Estados Unidos também, Europa, Ásia. Aí questões econômicas, a desigualdade que a gente tem ainda no planeta é absurda e está se acentuando nesse momento. Questões ambientais, que você pode discutir, global warming, se acredita ou não, mas é claro que a gente tem questões de desequilíbrios ambientais rolando, a história dos refugiados. Então a gente tem sinais que não são nem mais sinais, eu diria, são né, estampado na tua cara, dizendo, negão, presta atenção, pô. Né? E aí você olha para tudo isso, como é que a gente mexe em mim, né? Como é que eu começo a mexer em mim? Faz sentido eu dirigir 2 horas para ir para o escritório? Pô, eu trabalhei em multinacional. Quantidade de viagem que você faz. Que você vai, viaja 3 dias, faz uma reunião de 3 dias que você não decide porra nenhuma e volta mais 3 dias. Você conhece o aeroporto? Uma semana fora de casa. Dá para conhecer o aeroporto e o hotel, né? Não faz sentido, né, cara? E tem uma outra coisa, eu queria até pegar a tua percepção do que você está vendo aí no Brasil, mas eu tenho visto isso muito aqui nos Estados Unidos. Acho que de alguma maneira no Brasil também, mas não estou tão próximo do Brasil, que é as pessoas estão começando a ficar cansadas desse extremismo, dessa guerra ideológica, né, que foi criada não só aí no Brasil. Da polaridade, né? Da polaridade, né? E que é um fenômeno mundial. A gente pensa que é Brasil, que veio lá da protesto de 2013. Não, é mundial. Eu digo que aqui é muito presente. Você tem um canal de televisão que fala mal do presidente 24 horas por dia. Você tem um canal que fala bem 24 horas por dia. Não tem nenhum, né? Por mais que você pegue qualquer coisa aí na vida, você tem algo bom de alguém e tem algo ruim de alguém. Você tem que ter um meio termo, né? E eu tenho visto muita gente falando, nossa, talvez agora seja o momento da gente dialogar, reaprender a conversar, né? Assim, sair desses extremos em que assim, tudo vira ideologia. Se eu falar dessa folha de papel aqui, nego vai falar, não, mas essa folha de papel é uma marca ruim, você tem que usar outra marca, porque você é de esquerda ou de direita. Tudo vira extremo. Sim. Então, as pessoas estão ficando cansadas disso, né, Edu? O que você tem visto aí? Eu acho, assim, é engraçado, eu tô trabalhando bastante na história da Academia de Líderes Ubuntu, né, que a gente teve o prazer aí de conversar, e você tá, de alguma maneira, nessa iniciativa também, aí nos Estados Unidos e tal, e eu acho que eu aprendi, pelo menos na Academia de Líderes Ubuntu, com o Rui Marques, que é o presidente lá do IPAV, ele trouxe uma perspectiva muito interessante de livros e estudos que ele fez. A polaridade é uma grande forma de conquista de poder e manutenção de poder. É sabido já que diferentes regimes e diferentes líderes na história da nossa humanidade usaram a polaridade como uma forma de conquistar. Então, na hora que eu separo nós contra eles, essa é uma forma excelente e já testada inúmeras vezes na nossa humanidade, em diferentes regimes, em diferentes partes do planeta, de o quanto isso é incrível no sentido de eu tomar o poder. Então, nós vamos tomar o poder porque eles estão errados, eles são uma merda e, portanto, nós vamos tomar o poder. Aí os nós vão para o poder e eles reproduzem exatamente tudo aquilo, na polaridade, óbvio, tudo aquilo que eles estavam reclamando. Então, tem uma coisa que é importante, que é a polaridade, ela muitas vezes é, inclusive, proposital. É colocada propositalmente como uma luta de poder. Serve a quem? Serve a um grupo. Serve a um propósito de manutenção e conquista de poder. A gente precisa de outra coisa, né? Nós estamos precisando de outra coisa. Nós precisamos nos conectar com o que realmente importa. E não é o poder. É
a humanidade, né? É um pouco aquilo que você, quando eu adorei, né? Por exemplo, quando você se apresentou, eu sou uma pessoa. Nós contra eles, nós precisamos começar a partir do pressuposto que eu sou uma pessoa e você também é uma pessoa. A gente pode ser diferente e somos diferentes, porque você tem uma história e eu tenho outra. Agora, isso não faz com que eu seja contra você. A gente só pensa diferente. E nós precisamos dialogar e nós precisamos, né, construir pontes, o quanto o Ubuntu bate nessa tecla. Vou dizer, eu sei fazer isso? Não, também. Estou aprendendo, assim como você também precisa aprender. Agora, se a gente ficar se alimentando na polaridade, nós não vamos sair nunca desse lugar. E a gente teve líderes mundiais que ensinaram pra caramba pra gente, né? A gente pode pegar histórias, por exemplo, Mandela, Gandhi, Martin Luther King, Madre Teresa, Lincoln. Cara, tem exemplos de gente que faz. E aí você vai falar, só são esses líderes mundiais? Não. Tem um cara na comunidade agora fazendo isso. Só que é isso que a gente precisa exaltar, é isso que a gente precisa procurar. Aí quem? A gente quem? Eu? Você? No dia a dia e aquele exercício que eu esses dias até falei um pouco disso, de assim, se pega uma pessoa que quem você deu uns atritos aí ultimamente, por causa de política ou uma coisa assim, liga para essa pessoa e conversa a partir de um assunto que une vocês. Pode ser futebol. Não começa pelo assunto que cria atrito, começa pelo assunto que une, né? Que é o que a gente estava vendo, e só para fechar, porque eu sei que a gente vai abrir para perguntas, mas se alguém talvez vai perguntar, pô, o que foi um dos maiores limitadores para você quando você veio para os Estados Unidos? Foi eu achar que os americanos tinham preconceito em relação a mim. E não olhar e não perceber que eu também tinha preconceito em relação a eles. E esses preconceitos, a hora que esses preconceitos começaram a se quebrar né, ir embora, eu lembro muito bem que nós fizemos o primeiro, segundo dia lá da Newfield, e que tem um trabalho emocional enorme, tem um trabalho de dança, de corpo. Eu estava só aqui assim, né, com a minha narrativa, com a minha cabecinha, falei, meu, esses caras não vão sair da máscara, esses caras são frios, esses caras, ninguém aqui vai dar um abraço, ninguém... Gente, depois de 3, 4 horas, estava nego chorando no meu ombro, encostado no meu ombro, e eu chorando junto com o cara, sabe? Então, assim, a gente é muito mais parecido do que a gente pensa. Essa história de Ubuntu, né? E eu sou muito suspeito para falar isso, né? Mas essa é uma ética que eu tenho usado muito nessa história de que tem alguma coisa que nos une, né? Que é a humanidade, né? Super exercício. Não estou dizendo que é simples, até porque em certos momentos, como você mesmo fez, Newfield Network, a gente às vezes tem a raiva, a gente tem aquilo, mas o quanto também a gente precisa lidar com as nossas emoções e poder criar ponte, e dialogar e conversar. E quanto o Ubuntu, pelo menos para mim, tem sido uma inspiração enorme, sabe? Diária, de reflexão, diária de aprendizagem mesmo. O que é que eu estou aprendendo, né? Eu te contei que eu estou fazendo esse curso agora no Institute of Generative Leadership, aí nos Estados Unidos também. E o quanto eu tenho aprendido aí, né, que a gente precisa construir um futuro, né, e é generativo no sentido de que a gente precisa gerar esse futuro, e a gente gera esse futuro a partir da linguagem, a gente gera a partir das ações, então a gente precisa começar a agir de um jeito diferente, né, e aí quando eu digo a gente, de novo, eu bato na tecla, né, eu preciso começar a fazer isso diferente, né, então como é que eu posso mexer na minha vida? Como é que você que está me assistindo, né, que está nos assistindo, como pode começar a mexer na tua vida? De repente, uma conversa pendente, né, uma briga que você teve e tal, construir essa ponte. Puta, onde você está morando, se não está insustentável, eu tentar mexer nisso. Tem tanta coisa para a gente fazer, né? E também não fazer, né? Como você mesmo disse, né? E eu admito, eu sou um aprendiz nisso. Eu sou um aprendiz. Eu não sou expert, não sou mestre, não sou nada. Eu sou um aprendiz também, porque nós fomos criados numa cultura de mundo corporativo. Em mundo corporativo você cresce, você se destaca o que você fizer. Você tem que resolver problema, tudo é uma tarefa e tudo mais. Então eu também estou aprendendo. Acho que a Helena, a minha filha de 6 anos, me ensinou muito sobre isso, né? Está me ensinando ainda, porque criança sentei aqui para brincar, é isso, acabou. Não tem nada mais de futuro, de estar pensando em outra coisa, né? Agora, eu gostei muito também do que você falou, eu tenho pensado muito nisso, praticado. A serviço de quê? A serviço de quê? Né? E do que a gente estava falando assim, dividir, criar uma guerra ideológica a serviço de quê?
né, a serviço do poder, ou é um trabalho de dialogar e de trocar ideias e de sim, talvez entender e até agregar a opinião do outro a serviço de construir algo melhor? Quer dizer, aquela velha história, até vi um meme esses dias que eu gostei muito, que é assim, não é nem para direita nem para esquerda, né? É para frente, né? Nós precisamos ir para frente. Não adianta ficar, vai à direita, vai assim, Exato, não, isso vamos aí. para frente. Né? E a mesma Total, coisa com o total. coach, de você falar, o coach é serviço de quê? É serviço de só, eu estou fazendo coach porque eu quero ser promovido, eu quero ser mais produtivo, eu quero que mais nego bata a palminha para mim. Se for esse tipo de coach, obrigado, mas é melhor procurar outro coach, né? Porque eu não quero, né? E o que é muito legal é que não fica em pé, né? Eu gosto muito dessa reflexão também, né? O universo cuida, assim, sabe? E eu acho que a gente está tendo essas experiências na prática, assim, sabe? E especialmente em coaching, por exemplo, que é a nossa profissão aí também. A serviço do quê? A gente tem um conceito em Newfield que eu amo, e a gente termina por aí, que é desde que lugar você faz coaching. Né? Adoro essa reflexão. É desde um lugar que eu sei e você não sabe, e eu vou te contar como é autoconhecimento, eu manjo pra caraca e você não manja nada, e deixa eu te dar a receita de como é que você vai, ou de um lugar que eu tô caminhando junto com você, ao seu lado, sou simplesmente um outro observador, vou te acompanhar, vou te oferecer o meu observador, só que a caminhada é tua e eu tô do teu lado para a gente ir pro buraco junto, habitar, de repente, um lugar, uma dor, e também da gente poder sair e desfrutar e viver experiências enriquecedoras. Eu gosto muito desse conceito que a gente aprendeu, que é desde que lugar eu faço o que eu vou fazer. E esse é meu convite para você, né? Desde que lugar a gente vai fazer o que a gente vai fazer. Eu queria te agradecer muito, Dani, pela nossa longa jornada, né? Por você ter acreditado no meu trabalho há tantos anos atrás e por a gente estar conectado. E é muito bonito o que você falou, eu sou parte da Rede Ubuntu, é isso. Se você se inspira na Rede Ubuntu, você é parte dela, né? E a gente está em diferentes lugares desse planeta. A Rede Ubuntu deixou de ser uma organização faz tempo para ser uma inspiração e é muito legal poder me inspirar em você. E eu sei que em certos momentos você se inspirou, de repente, na minha caminhada e a gente segue junto, caminhando junto, certo? Eu quero agradecer muito a você também, Edu, com certeza. Você é uma inspiração também para mim. Aprendi muito com você, tenho aprendido e a gente vai co-criando coisas juntos aí, né? Eu queria só fechar com essa ideia de que, assim, se vocês estão aí assistindo e pensando, vou para fora, vai resolver a minha vida, vai resolver meus problemas, olha essas questões, alinha isso com seu companheiro e avalia bastante também o seguinte, da onde está vindo isso? A serviço de quê? Você quer sair do Brasil? A serviço de quê? O que você está buscando? Acho que isso que é um caminho importante. Obrigado, Edu. E gratidão a todos vocês que estão nos assistindo. Grande abraço para todos vocês. Obrigado, pessoal. Valeu, Dani. Boa noite para todos vocês. Obrigado. Até o próximo Happy Hour com o Edu. Obrigado pela participação aí. Valeu. Tchau, tchau. Obrigado. Tchau.